Por 2 meses, nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estamos num nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil. Depois de estender o auxílio emergencial por 2 meses, com valor de R$ 300, o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora fala em unificar benefícios sociais, entre eles o Bolsa Família, e criar o chamado Renda Brasil. É possível que benefícios em vigor, como o abono salarial, sejam revistos, para incluir também trabalhadores informais. A procura para inscrição no cadastro único foi tão assombrosa que até o governo chamou essas pessoas de invisíveis. Esses invisíveis hoje são 42,2 milhões de brasileiros. E nós estávamos conversando, pensamos que chegaremos a 50 milhões de brasileiros. Antes da pandemia, o governo já vinha reformulando o Bolsa Família, reduziu o ritmo de concessão de novos benefícios e cortou uma parcela dos antigos. A fila de espera aumentou, como mostrou reportagem do Globo em janeiro, com base na Lei de Acesso à Informação. O jornal O Globo mostrou hoje que a fila para obter o benefício já chega a quase 500 mil pessoas. A espera de agora é a maior desde o governo Dilma Rousseff. O governo também pretende usar o banco de dados do auxílio emergencial para criar um programa de geração de empregos, a carteira verde-amarela, que permite contratações com menos encargos. Enquanto isso, micro e pequenos empresários continuam tendo dificuldade em ter acesso a crédito durante a pandemia. O PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, foi aprovado em abril, mas as regras só foram publicadas pela Receita Federal na terça-feira. A Receita Federal começou a enviar e-mails para os micro e pequenos empresários que poderão pegar esses empréstimos por meio desse programa. E nesse e-mail, o empresário vai saber exatamente o valor total que ele poderá ter direito nesse empréstimo no banco, que é de 30% da receita bruta do ano de 2019. Até o dia 15 de junho, a Receita Federal disse que todos esses pequenos e microempresários vão receber esse documento. O que o governo está preparando para os programas de transferência de renda? Como os especialistas avaliam essa possível mudança? Qual a perspectiva de destravamento do crédito para micro e pequenos empresários? O que mais o governo pode fazer para aliviar as perdas de empresários e trabalhadores? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com o repórter Marcelo Corrêa, da sucursal de Brasília, e com a colunista Flávia Oliveira. Fique com a gente. Marcelo Corrêa, o governo está falando agora em criar um programa chamado Renda Brasil, que aglutinaria diferentes programas de transferência de renda e benefícios sociais. O que a gente já sabe sobre isso? Na verdade, a experiência com o auxílio emergencial, que foi esse programa para atender aí os trabalhadores informais, trabalhadores autônomos, pessoas desempregadas, especificamente na crise do coronavírus, foi, na verdade, um choque de realidade para a equipe econômica, porque o governo conseguiu descobrir com mais profundidade o tamanho do problema, né, dessas pessoas em situação vulnerável, que era muito mais do que se imaginava, as pessoas, os trabalhadores informais, enfim, que não trabalham com carteira. E aí, a partir disso, voltou à tona uma ideia de reformular os programas sociais. Isso era uma proposta que já estava sendo discutida pelo governo desde o início, lá do governo Bolsonaro, já tinha sido trazido pelo ministro Paulo Guedes. E aí, basicamente, é a ideia de você reformular, você unir alguns benefícios, inclusive o Bolsa Família, e criar um programa único, que os detalhes ainda estão sendo fechados, mas seria um programa único para atender a toda essa população, não só os beneficiários do Bolsa Família, mas também todas as pessoas que acabaram sendo descobertas e cadastradas pelo programa do auxílio emergencial. Aprendemos também, durante toda essa crise, que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. E aí, quais são os outros programas e benefícios que poderiam entrar nesse guarda-chuva, Marcelo? Um dos programas que a gente tem certeza que o governo está mirando, não só esse governo, mas outros também, está mirando com certeza e quer reformular, é o abono salarial. O abono salarial, só lembrando, é um salário mínimo que trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos
recebem uma vez por ano. Só que o governo acredita que esse é um programa, é um exemplo de programa ineficiente, justamente porque na avaliação da equipe econômica é um dinheiro que acaba indo parar nas mãos de quem efetivamente não precisa. Porque como critério é só o salário, você tem um caso que sempre os técnicos lembram, você tem, por exemplo, um jovem que começou a trabalhar e que provavelmente começa a entrar no mercado de trabalho com um salário mais baixo, mas é um jovem de classe média, com uma renda familiar alta, e ainda assim ele tem direito ao abono salarial. Então, na verdade, o que o governo quer fazer para ampliar os programas sociais, fazer uma espécie de novo Bolsa Família, e sem aumentar tanto o gasto público? É você reformular, tirar dinheiro de um lado e colocar no outro, né? O abono, por exemplo, para esse ano a expectativa é de gasto de 19 bilhões. E tem outras iniciativas, a desoneração da cesta básica é outro programa também que o governo pensa em reformular, e aí a gente até já conversou aqui no podcast, né, sobre essa questão da cesta básica, que é você reduz o imposto sobre produtos que muitas vezes são comprados por pessoas que não são da baixa renda. Então, na verdade, a ideia é passar um pente fino nesses programas que no fim das contas acaba sendo um programa de transferência de dinheiro público para a parte da população, e tentar focar melhor e diante dessa necessidade, né? Mais da metade das famílias brasileiras já tiveram a renda afetada com todas essas mudanças provocadas por essa pandemia do novo coronavírus. Bom, e o governo quer usar essa base cadastral do auxílio emergencial também para fazer um programa de geração de empregos. Já ouvimos falar desse programa Carteira Verde Amarela há muito tempo, nunca deslanchou. O que o governo está imaginando agora, Marcelo? Na verdade, o governo está voltando um pouco ao que tinha planejado lá no início, quando começaram as discussões sobre a reforma da Previdência, que é justamente criar um regime com menos encargos trabalhistas para jovens que nunca entraram no mercado formal de trabalho, né? E aí o que isso significa? A gente chegou a ver um ensaio disso numa medida provisória, que, para quem não sabe, a medida provisória ela entra em vigor assim que o governo publica, mas ela precisa do aval do Congresso depois. E foi a medida provisória que acabou caindo, o Congresso não teve acordo para aprovar essa medida provisória, mas ela criava um contrato verde-amarelo, que é uma coisa parecida com a carteira verde-amarela, mas um pouco mais restrito. Então, para alguns grupos de faixas etárias, ali você permitia a contratação com menos encargos trabalhistas, e agora o governo quer ampliar essa discussão, e, enfim, que é um ponto que tem sido colocado desde a campanha eleitoral, que a empresa poder contratar esses jovens não pagando, principalmente a contribuição previdenciária. O que eu vou fazer? A nossa equipe econômica está disposta a desonerar a folha de pagamento, a desburocratizar, a desregulamentar. E, ao mesmo tempo, esses jovens já entrariam com a expectativa de, no futuro, se aposentarem por um regime diferente, naquela chamada capitalização, que você contribui ali para a sua própria poupança, em vez de ser um fundo geral que banca a aposentadoria de todo mundo. Isso chegou a ser discutido na reforma da Previdência, mas não passou, e agora o governo está voltando com essa discussão. Bom, Marcelo, enquanto o governo está falando em geração de empregos, em transferir renda, na outra ponta, as micro e pequenas empresas que geram muito emprego no Brasil não estão conseguindo acesso a crédito em meio a essa crise toda da pandemia, né? O que muda a partir de agora? Será que agora os empresários de fato vão chegar no banco e conseguir ter acesso ao dinheiro? Então, essa é a expectativa, Carol, porque, na verdade, esse programa para facilitar o crédito da pequena empresa, ele está sendo um pedido dos empresários desde o começo da pandemia. As empresas pequenas, né, na crise ficaram com ainda menos capacidade, e aí pediram uma ajuda para facilitar esse acesso ao crédito nos bancos. E aí isso demorou, essa negociação demorou, aí, como você falou, mais de 2 meses, e aí saiu uma lei, o Congresso aprovou essa lei no fim de abril, o presidente só foi sancionar no dia 18 de maio, e o que aconteceu hoje foi o anúncio da regulamentação de como é que as empresas vão fazer para ir ao banco e conseguir tomar esse empréstimo. O que o governo vai fazer? Ele criou um fundo de mais ou menos 16 bilhões de reais
e transferiu esse dinheiro para esse fundo, né? Criou um fundo de 16 bilhões que vai servir para dar essas garantias. Ou seja, quando o pequeno empresário, for buscar o crédito no banco, o banco vai poder recorrer a esse dinheiro do governo caso essa empresa não pague o empréstimo. 12 bancos tinham se interessado a entrar nesse sistema, né? Ou seja, podem receber esses empresários para conceder esse crédito, e aí é a Receita que vai informar, vai mandar um e-mail lá para o empresário e falar, olha, você tem liberado 100 mil, pode procurar no banco da sua preferência e procurar esse empréstimo. E aí o empresário vai ter acesso, mas é claro, tudo vai depender da vontade dos bancos também de emprestarem, né? E sobre essa taxa de juros, o secretário de Emprego e Produtividade, Carlos da Costa, falou mais cedo sobre isso e admitiu que essa taxa tão baixa pode sim afugentar as instituições financeiras dessa linha de crédito. Mas num momento como esse, nós estamos confiantes de que as instituições irão operar essa linha, irão fazer todo o esforço para que o custo operacional seja o mais baixo possível. Portanto, aquelas instituições com, inclusive, visão de futuro, que entendem que esses clientes têm um valor extraordinário, são empresas que vão crescer, são empresas formais, são empresas que declaram seu faturamento. Aqueles que tiverem essa visão irão correr ainda mais. E para as empresas menores, aquelas microempresas mesmo, o governo já prepara um plano B. Isso está sendo já falado nos bastidores, que é, se essas empresas não conseguirem crédito no banco, já liberar um auxílio, como se fosse um auxílio emergencial que a gente viu para a pessoa física, mas um auxílio emergencial para as pequenas empresas. E aí seria um valor ali em torno de até 10 mil, variando de acordo com o faturamento. Mas assim, o governo já considera entregar dinheiro sem ser empréstimo, entregar dinheiro na mão mesmo, direto dessas empresas menorzinhas, as microempresas, se elas não conseguirem acesso aí ao crédito. Marcelo Correia, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Eu que agradeço, até a próxima, abraço. Flávio Oliveira, o governo diz que vai estender o auxílio emergencial por mais 2 meses, com valor mais baixo, e agora já fala na unificação de benefícios sociais para criar um novo programa, que seria o Renda Brasil, em substituição ao Bolsa Família. Não temos ainda muitos detalhes, mas é uma guinada na política econômica do governo? Carolina, muito interessante essa pergunta e essa reflexão, porque sim, vai completamente de encontro e não ao encontro, né? Vai totalmente de encontro à plataforma política, né, que elegeu, ao programa de governo, às promessas do governo Jair Bolsonaro, que eram, desde o início, aliás, a gente já vem desde o presidente Temer, né, com um questionamento muito, muito forte em relação à política social, em relação à Bolsa Família. O discurso tem sempre sido do pente fino para reduzir, para excluir famílias do programa. Jéssica tem 7 filhos, o mais novo tem 13 dias. Ela depende do Bolsa Família para viver. Recebeu por 2 anos e meio, mas em julho do ano passado, o dinheiro foi bloqueado. Ela tentou resolver, mas a resposta era que o governo estava cortando alguns benefícios e pediram para ela esperar. E eu falo isso com muita tranquilidade porque sempre fui defensora da ampliação. Quem olha a favela, periferia, as condições do mercado de trabalho brasileiro, sabia que os programas sociais não tinham outra via que não a ampliação, porque a desigualdade tem aumentado a partir dos anos de recessão, né? O mercado de trabalho está cada vez mais degradado, precarizado, e a gente sabe que a pobreza, a vulnerabilidade social cresceram no Brasil nos últimos anos. É só olhar as pesquisas do IBGE, tanto mensais quanto anuais. Eu acho bem-vinda a ideia de um governo eleito para ser liberal, né, e reduzir o tamanho do Estado, está disposto a discutir política social, política de transferência de renda. É natural, e já aconteceu antes, né, a mudança de nome, né, a tentativa de mudar de nome para aproximar programas
das gestões, dos governantes. Fernando Henrique fez isso, Lula fez isso, Dilma fez isso, muda-se o nome, mas é fundamental que os conceitos sejam preservados. E aí, nesse sentido, me preocupa um pouco juntar todos os programas sociais num só texto e chamar isso de Renda Brasil, porque os objetivos, o foco e a necessidade são diferentes em cada um desses programas. O Bolsa Família, por exemplo, é um programa mais estrutural, que alcança famílias de baixa renda, na extrema pobreza, né, sobretudo, e que acompanha essas famílias, sobretudo as que têm crianças e jovens, né, e adolescentes, justamente para acompanhar o ciclo escolar e os indicadores de saúde dessas famílias. O programa Bolsa Família do Governo Federal, que atende a famílias de baixa renda, determina alguns critérios para que o benefício seja concedido. A de que crianças e jovens estejam matriculados e com frequência regular na escola é uma delas. Em muitos casos, famílias têm o benefício bloqueado por deixar de cumprir essas condicionantes. Isso é totalmente diferente da proposta do auxílio emergencial, que é o quê? Um colchão para suportar as flutuações conjunturais da economia num mercado que está muito informalizado ou sem estabilidade, sem a estabilidade da carteira assinada. Então, isso não tem nada a ver com Bolsa Família. As pessoas que estão hoje sendo atendidas pelo auxílio emergencial são profissionais que, em razão dessa conjuntura de isolamento social, de redução de circulação das pessoas na rua e de recessão, elas ficaram subitamente sem sua renda. Então, é gente que estava na borda de entrar na pobreza ou na extrema pobreza, mas não eram, em condições normais da economia, pobres ou extremamente pobres. Percebe a diferença em relação a essa conjuntura, a essa condição e a pobreza mais estrutural, mais de longo prazo, que o Bolsa Família se pretende a combater? E tem a questão dos informais. O ministro Paulo Guedes disse que a ideia seria incluir os informais nessa Renda Brasil. Muitos deles já estão contemplados na renda emergencial. Mas para um programa de mais longo prazo, como é que seria esse controle, né? Precisa saber como é que isso vai ser feito. Isso é que eu acho fundamental, e aí chamar tudo isso e o Bolsa Família de Renda Brasil é um enorme ruído do ponto de vista da interpretação, da forma como isso vai ser captado. Vamos lá, a gente tem, por exemplo, o MEI, o microempreendedor individual, que é talvez o mecanismo de formalização que mais se aproxima dessa realidade que o auxílio emergencial tentou alcançar e operar, né, para reduzir os danos. Mas o microempreendedor individual, que era, na origem, uma boa ideia de formalizar minimamente, oferecer, estender benefícios da legislação trabalhista a trabalhadores por conta própria, ele acabou sendo desvirtuado por uma falsa terceirização ou um falso empreendedorismo. Vários ramos de negócios, tipos de empresa, por exemplo, no setor de serviços, na área de beleza, transformaram em MEI os seus antigos funcionários. De acordo com o Sebrae, houve um aumento de mais de 119 mil MEIs no Brasil, entre os meses de março e abril. Em Pernambuco, o aumento foi de 3 mil. No total, já são mais de 10 milhões no Brasil. Me parece que o governo deveria aperfeiçoar o MEI, por exemplo, identificando quem efetivamente é o trabalhador autônomo por conta própria, quem tem está submetido a essa flutuação e perde condições de contribuir, e dentro deles, quem são os MEIs que têm condição de prosperar e se tornar micro, pequenos e médios empresários. Eu acho que o governo, ao tentar juntar tudo no mesmo saco, no mesmo balaio, ele peca, mais uma vez, porque não está tratando as nuances do mercado de trabalho e da crise social brasileira, fatiando-as, né, com a merecida atenção a cada uma dessas dimensões. Flávio, o governo também diz que vai aproveitar essa base de dados cadastral para fazer um amplo programa de geração de empregos
Isso, na sua avaliação, vai deslanchar? Olha, isso precisava deslanchar, né? A gente precisa urgentemente de um plano de retomada da economia, à luz de tudo que está acontecendo e das previsões dramáticas de recessão para o Brasil no ano de 2020. Eu estou, assim, absolutamente alarmada com o Banco Mundial, por exemplo, prevendo queda de 8% no PIB. Hoje a OCDE falando em 9% de queda. O IPEA está prevendo 6%, quer dizer, todos os números são igualmente terríveis, uns mais terríveis que outros. As projeções do Banco Mundial para o PIB de 2020, a nova projeção para o Brasil é de uma queda de 8%. No relatório anterior, o Banco Mundial estava prevendo uma queda de 5%, ou seja, houve uma piora. Então, me parece muito nítido que o governo precisa de um plano de retomada e que ele terá que ser o articulador desse plano. E aí, nesse sentido, incorporar a geração de trabalho e renda, preferencialmente de trabalho formal. Eu acho que o governo precisava se ocupar disso, né? E ancorar o plano de recuperação, de desenvolvimento, ao máximo de geração de empregos. Por exemplo, se ele vai fazer uma licitação num determinado projeto de rodovia, né? Incluir, por exemplo, geração de trabalho, número de vagas a serem contratadas e formalizadas como critério de vitória, né, para o consórcio vencedor. Há formas de estimular isso, de estimular, inclusive, parceiros privados a contribuírem com geração de bom emprego e de boa renda, Brasil afora. Carolina. E com relação a micro e pequenas empresas, Flávia, que a gente sabe que geram tantos empregos no Brasil, já tem mais de 2 meses que o governo aprovou o PRONAMP, né, o Programa de Crédito para Micro e Pequenas Empresas, que praticamente não saiu do papel. O empresário, quando chega no banco, não consegue receber o crédito. Será que agora vai ou o governo tem que melhorar ainda mais esse canal aí para que o dinheiro chegue no micro e pequeno empresário que está na mão aí há 2 meses? Eu espero que agora vá, mas a questão das micro e pequenas empresas é mais uma evidência, né, do desconhecimento, da falta de tato mesmo, até de competência, vou dizer assim, da equipe econômica em gerir a economia real. Né? Acho que essas medidas estão vindo tarde. Nós já estamos há praticamente 3 meses nessa crise. Isso é muito tempo para a pequena empresa, que a gente sabe que é um setor já muito frágil, né? Muitas delas não chegam a completar 2 anos, não tem muito fôlego, né? Não tem capital de giro, não tem condições de cobrir folha de pagamento se ficarem sem operar. E me parece que a gente vai ter uma economia que vai caminhar por longos meses, né, talvez anos, nesse esquema de pare e siga, em razão da pandemia e em razão de todas as incertezas, né, oriundas dessa situação grave, dessa crise sanitária da Covid-19. Eu acho que o governo tinha, sim, que estimular a oferta de crédito, principalmente, mas não só isso, né? Há que ter mecanismos, estímulos a entidades que se relacionam e conhecem bem os micro e pequenos empresários para adequação dos seus negócios, para adequação, por exemplo, sanitária, adequação a sistemas de entrega, a venda remota, além adequação ao aprendizado sobre serviços financeiros. Tem empresas que usam o dinheiro, misturam, né? Microempresários que misturam o orçamento doméstico com as contas da empresa, que não tem essa organização, essa noção do quanto precisam. Então, assim, não é só sobre dizer assim, vem aqui que tem dinheiro para você. A gente sabe, as pesquisas do Sebrae mostram isso muito claramente, tem muito mais empresa precisando de dinheiro do que empresas efetivamente buscando o dinheiro. Por quê? Porque um pedaço enorme do setor não sabe nem como buscar, como se preparar para buscar, como fazer as anotações, apresentar os dados, os planos e as perspectivas do próprio negócio de modo a se habilitar o crédito. O setor privado financeiro se retrai em momentos de crise porque o risco de inadimplência é grande. O fundo garantidor, ele ajuda, mas só ele não vai resolver o nó em que as micro e pequenas empresas estão mantidas.
Pesquisa feita com mais de 10 mil pequenos empresários mostra que de 30 de abril a 5 de maio, 38% solicitaram crédito, 14% conseguiram, 86% tiveram pedido negado ou espera análise do banco. E o tempo trabalha contra esses empreendedores, porque eles estão perdendo fôlego e correndo um risco enorme de fechar, de encerrar operações. É uma situação realmente muito, muito, muito preocupante. Flávia Oliveira, obrigada pela participação, bom trabalho para você, até a próxima. Até a próxima, bom trabalho, obrigada pelos ouvidos atentos e pela conversa boa, Carolina. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o conteúdo de serviço do novo coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais.